Você já sentiu que, mesmo sendo muito bom no que você faz, o mundo parece não te enxergar? Quando você fica preso numa área de especialização e não consegue acompanhar tecnologia, cultura, comportamento, isso tudo acaba influenciando em como você toca o seu negócio. E isso pode ser um dos riscos de quando a gente especializa demais, foca demais no nosso trabalho, mas a gente acaba não dando atenção aos demais pontos que fazem parte da vida profissional. Essas pessoas acabam não se conectando com as pessoas do mundo real, seus clientes, seus compradores, seus pacientes. Entenda que aqui a gente está falando sobre quando você foca demais ali na sua especialização e falta na compreensão da realidade das pessoas que possivelmente serão o seu cliente. E isso se conecta com outro ponto, que é a bolha da especialização. E a gente vê muito isso, pessoas que se formam, se especializam, fazem doutorado, mas saem da faculdade em um nicho tão fechado que não consegue dialogar com pessoas fora desse nicho. Às vezes não sabe vender, não sabe atender, não sabe gerir um negócio, relações interpessoais, de comportamento, não sabem negociar e não sabem qual é o diferencial entre o trabalho que ele entrega em relação a um outro profissional da mesma área. E elas acabam se frustrando porque, apesar de serem excelentes profissionais, hoje o mercado precisa de algo além disso. Um exemplo prático disso pode ser, às vezes, um fisioterapeuta. Ele é extremamente técnico no que faz ali, mas ele não consegue passar de forma simples para um paciente dele o que ele faz ou alguma informação que ele precisa passar. O resumo disso é especialista demais e acaba sendo um comunicador de menos. E é aí que a gente vai para o tema principal, né, dessa conversa aqui de hoje, que é o profissional em T. A parte vertical do T é aquilo que você se especializou, aquilo que você sabe com profundidade, aquele assunto que você domina. É um assunto que para você é tranquilo, isso é muito bom. Mas o eixo horizontal ali do T é o que te permite que você dialogue com pessoas que são fora desse universo seu de especialidades. E são habilidades complementares. Você saber um pouco de marketing, saber um pouco de comportamento, é isso que torna o profissional completo ali, desejado no mercado, alguém interessante. Nesse ponto, posso dizer que não poucos trabalhos que eu fechei não tiveram, né, exatamente a ver com a minha técnica, com a minha abordagem, mas sim com o que a pessoa comprou de mim, a minha pessoa. Então eu ouço um podcast de um dentista falando sobre implante por 1 hora e aquilo me dá conhecimento. Quando eu vou conversar com algum profissional que às vezes é da área, sabendo comunicar minimamente, o cara, pô, que interessante, o cara não é só um profissional que domina a área dele. Isso é importante, quando você consegue comunicar com outros universos, outros profissionais, outras pessoas de outros ramos, isso te agrega uma bagagem para também falar sobre o seu negócio. E essa comunicação mais coesa, né, pode te ajudar em muitos negócios. Você tem uma especialidade, né, que é a sua área de atuação ali, você domina muito bem, mas você não deixa de ter essa horizontalidade de saber se comunicar com pessoas de universos diferentes, culturas diferentes, né? Isso é muito importante. Às vezes a pessoa acaba comprando você pelos seus valores, pela sua fé, pelo aquilo que você acredita. Então, quando você é um profissional em T, você acaba conectando áreas ali diferentes, né? Porque você consegue pensar dessa forma criativa, não só dentro da sua especialidade, você consegue resolver problemas de formas diferentes. Um exemplo disso, né, é que um profissional em T, ele acaba conectando áreas e acaba sendo um profissional indispensável. E não é à toa que no mundo de hoje as pessoas compram pessoas. Você pode ver, né, que já tem um tempo que as marcas estão cada vez mais humanizadas. Então, por que as marcas hoje estão mais humanizadas? Porque as pessoas querem isso, né? Se o consumidor quer isso, a empresa quer faturar. Então, você que está aqui, que é um profissional autônomo, né, quer desenvolver no seu nicho de trabalho, você quer crescer. Se o mercado pede isso, algo mais humanizado, imagina você tentando vender algo, um produto ou um serviço de uma forma totalmente técnica ali, especializada, mas se esquecendo dessa parte humanizada, porque às vezes você compra um produto ou um serviço não exatamente pela parte técnica, mas pelos valores que a marca consegue te apresentar, o que o profissional consegue te apresentar, que ele aborda, que ele segue, que ele tem como um estilo de vida para ele. Às vezes um cliente nem entende tecnicamente o que você faz, como você vai resolver, né, o problema dele, mas ele comprou as suas ideias, sua visão de mundo, né, o seu conceito, ele comprou. E como ele comprou isso? Ele comprou isso porque de alguma forma você conseguiu transmitir isso para ele. Então, para um profissional, né, principalmente um profissional autônomo, ter esse horizonte que foge da sua área de especialidade é extremamente importante no mundo que a gente vive hoje. Ou seja, né, no mundo de hoje, antes de você vender o seu serviço ou o seu produto,
Você precisa mostrar quem você é. Quando você não trabalha essa horizontalidade e vende apenas o seu negócio ali tecnicamente, o que pode acontecer é que você pode perder trabalhos por preço, porque você não está entregando valor a mais ali. Não, eu vou fechar com aquela pessoa ali porque eu gosto do jeito dela, como ela se comporta, dos valores dela. Não, vira só preço, porque técnica por técnica, às vezes a pessoa não entende. Por isso que é interessante essa parte da horizontalidade, porque se você tem essa habilidade de comunicar, de entender o universo do seu cliente específico, hoje nem tanto, mas eu fazia muito essa abordagem, né, quando eu estava trabalhando atendendo clientes direto. Eu tentava entender, pesquisava ali rede social do cliente, entendia, pô, esse aqui já viajou para fora, é um cara com um universo ali, né, maior ali de ideias. Quando eu ia para uma reunião, né, que eu ia sentar de frente com o cliente ali, eu já tinha uma ideia de quem ele era, sabe? Falando aqui, eu lembrei. Eu fui indicado para trabalhar numa empresa, uma multinacional, para a área do departamento de marketing. Mas eu tive uma reunião com o dono e fundador dessa empresa. E tinha um livro em cima da mesa dele. Era um livro do Steve Jobs. Era a biografia dele, enquanto ele estava vivo ainda. E eu comecei a puxar assunto. Pô, você leu? E ele dava para ver, né? Porque ele amava as coisas do Steve Jobs ali, né? Tinha um iMac, tinha, né, os produtos deles. Depois eu fui saber que os produtos dele eram inspirados nos produtos da Apple, né? E aí eu conversei sobre esse livro. Eu falei, pô, tem esse livro e tal. Ele gostou tanto, assim, que em vez de eu ir para a área de marketing, ele quis que eu fosse para a área de desenvolvimento de produto, trabalhar o design de produtos, né? Quem se formou em design de produto, foi uma faculdade que eu comecei, não terminei, mas quem se formou em design de produto é a pessoa que, né, desenha produtos, celulares e tudo mais, assim. E ele vendo meu currículo ali, ele viu que eu sabia trabalhar com 3D, fazia algumas maquetes eletrônicas. E ele me levou para esse departamento, que é totalmente diferente, foi uma experiência incrível. Eu trabalhei com engenheiro de eletrônica, eu era responsável mais ali pelo design do produto. Trabalhei com engenheiro de produto, né, responsável pelo material que ia ser, cada um dos produtos ia ser utilizado ali. Então, tipo, o que me ajudou, não foi a minha especialidade, mas foi essa parte horizontal ali. Saber conversar sobre isso acabou me levando para uma outra área de atuação, que é uma área que tenho até hoje, assim, um apreço por ter trabalhado nessa área. Inclusive, foi essa área que me levou para a fotografia futuramente, né? Então, uma conclusão. Às vezes você é especialista em algo e não é difícil eu me deparar com profissionais que são extremamente bons no que fazem, mas no mundo de hoje não conseguem minimamente fazer um pedido para uma IA. Não sabem o que é uma IA, não tiveram contato com uma inteligência artificial. Para quem sabe, para quem já mexeu minimamente com isso, sabe o quanto isso pode resolver problemas que às vezes não é da sua área. Às vezes você é um profissional de uma determinada área e precisa resolver uma questão de contrato, ter uma noção de como fazer, ou pelo menos passar uma visão inicial ali. E às vezes uma inteligência artificial que você entra ali, comunica alguma coisa e já tem um resultado. Às vezes um cliente te pede uma ideia visual de como você pode fazer algo, e o tanto de inteligência artificial hoje que tem aí que trabalha ali a questão da imagem, mas você não consegue dominar nenhuma delas, não consegue minimamente pedir, ou às vezes minimamente se interessou. Isso faz parte, às vezes você fala, mas isso não faz parte da minha área de especialização. Talvez isso não faça parte da sua área de especialização, mas isso faz parte dessa área horizontal ali que vai te ajudar a conectar com o seu cliente, conectar trabalhos diferentes, conectar serviços diferentes. Eu mesmo passei o final do ano passado e o início desse ano querendo desenvolver uma habilidade ali com um certo tipo de software, que é de 3D. Já trabalhei isso mais de 10 anos atrás, quando trabalhei no escritório de arquitetura, mas mudou totalmente. Imagina, 10 anos a tecnologia mudou totalmente. E eu usei muito a inteligência artificial ali para ficar dialogando e aprendendo como resolver ali algo que talvez se eu fosse procurar na internet ou se eu fosse fazer um curso, demoraria muito. E não era para fazer um grande trabalho, era só para resolver algo que eu gostaria de colocar ali dentro do trabalho que eu já faço hoje, para dentro desse projeto específico. Então eu fui ali rapidinho ali, com inteligência artificial, coisa de 1 mês, 2 meses ali, eu consegui fazer o que eu queria fazer. Toquei esse projeto adiante, foi aprovado e tá no ar, tá rodando. Isso é apenas um exemplo. Não adianta você ser excelente no que você faz, né? Mas dentro só daquela sua bolha ali. O mercado hoje, ele precisa de pessoas que saibam conversar com o mundo e tenham uma leitura de diferentes contextualizações. E isso faz parte da parte horizontal ali. Você tem sua área de especialidade ali, mas você precisa, né, estar aberto ali às conexões dessa parte horizontal ali. Às vezes você vai para uma feira, às vezes você recebe um convite para uma palestra, e aí você fala, não vou porque isso não tem nada a ver comigo. Isso é um erro. Tempos atrás, um amigo meu me convidou para ir numa palestra de comentarista esportivo.
Na época eu fotografava casamento. Hoje eu trabalho com uma franquia da NFL, né? Que é um time de futebol americano. Eu fui, absorvi, entendi um pouco daquele universo. Hoje eu lido com comentaristas, né, de TV. Então, você entender um pouquinho, minimamente daquilo ali, às vezes lá no futuro pode te abrir portas ou pode te gerar uma conexão que faça com que alguém seja o seu cliente. O resumo desse último ponto que eu falei aqui é que cresce quem conversa com o mundo. E você já se considera um profissional em T ou se considera um profissional ali preso dentro da sua bolha só de especialidades? Coloca aí nos comentários se você tem alguma área ali que você pensa que é fora da sua área de especialização, mas que te ajudaria a crescer profissionalmente. Hoje eu gostaria de trazer aqui uma dica de leitura, que é o livro do Austin, Mostre o Seu Trabalho. É o segundo livro que eu tenho contato dele. O primeiro livro que eu tenho dele é o Hobby como Artista. Ele é um livro que ajuda muito a você ter insights, né, através daquilo que você absorve de músicas, de leitura, de viagens, né, daquilo que você absorve de pessoas que já criaram algo e através daquilo você criar algo autêntico, né, porque você vai misturar aquilo que você está absorvendo com aquilo que você já tem dentro de você ali, das suas ideias, da sua essência. E esse Mostra o Seu Trabalho, ele dá insights de várias formas que você pode apresentar o seu trabalho. Então se conecta totalmente com esse vídeo aqui de hoje, né? Porém, também se conecta com outro vídeo que eu fiz, que provavelmente é o primeiro vídeo aqui do canal, que é porque todo profissional, ou porque eu indico que todo profissional autônomo deveria ter o seu canal no YouTube. E para você que quer me acompanhar nas minhas redes sociais, abimael.henrique, você me acha no Instagram, no Twitter, Threads e todas as outras demais redes, abimael.henrique. Se você chegou até aqui, gostou dos insights de hoje, não deixe de seguir o canal, curtir, comentar e indicar para amigos aí que você acredite que esse conteúdo possa ser relevante. Até a próxima!